Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz e hoje eu estarei falando para vocês do último incidente que aconteceu na rota antes do Ever Given, que deixou o canal de Suez fechado por 8 anos. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você que não é inscrito, que não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. O navio encalhado no canal de Suez, que fechou a rota nesta semana, criou um obstáculo para mais de 12% do comércio mundial, porcentagem que se estima que passe pelo canal com um valor estimado de 9,5 bilhões de dólares. Os esforços para tentar desencalhar o navio até agora falharam. O navio tem 400 metros de comprimento e mais de 200 mil toneladas e encalhou na transversal no canal no Egito, com a polpa enterrada em uma das margens. Mas apesar do severo impacto econômico que o incidente está causando, este não é o pior obstáculo a interromper o comércio pelo canal que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Em junho de 1967, 15 navios que passavam pelo canal foram pegos no fogo cruzado da Guerra dos 6 Dias entre Israel e o bloco formado por Egito, Síria, Jordânia e Iraque. A guerra terminou em questão de dias, mas o canal ficou fechado por anos. Um dos navios afundou e os outros 14 encalharam e só foram retirados 8 anos depois. Entenda por que o bloqueio durou tanto tempo. Como o conflito começou. A Guerra dos 6 Dias foi um dos conflitos resultantes das tensões entre países árabes e Israel nas décadas após a fundação do Estado na região. A relação entre Egito e Israel era tensa desde que Israel havia invadido a península do Sinai, no Egito, em 1956. O país foi forçado a se retirar e um acordo de desmilitarização da região foi criado com a condição de que o Estreito do Tira ficasse aberto. Em 1967, no entanto, as tensões entre os dois países atingiram um pico e o Egito, sob a liderança de Gamal Abdel Nasser, anunciou que o estreito ficaria fechado para os israelenses. Após semanas de tensões, em 5 de junho de 1967, estourou a Guerra dos 6 Dias, quando Israel lançou um ataque aéreo surpresa no qual destruiu 90% das aeronaves militares do Egito e nocauteou as forças aéreas sírias. A guerra de Israel contra a Síria, Egito, Jordânia e Iraque foi rápida e destrutiva, com os países árabes perdendo o conflito. O bombardeio surpresa atingiu também 15 navios cargueiros civis que transitavam pelo canal de Suez. Os navios comerciais eram de diferentes países: Bulgária, Tchecoslováquia, França, Polônia, Suécia, Alemanha Ocidental, Reino Unido e Estados Unidos. Assim que cruzamos a extremidade sul do canal, o capitão me informou que a guerra havia estourado entre Israel e os países árabes. À medida que avançamos, os aviões decolaram da areia, lembro-me nitidamente, e atacaram a base aérea egípcia, voando baixo, e seu ataque foi muito preciso, disse Peter Frank, um marinheiro do navio britânico HP Noor. O HP Noor transportava borracha da Malásia e brinquedos de plástico para o Reino Unido e foi uma das embarcações presas no canal. John Hughes, do Melampus, que carregava óleo de palma e nozes da China, disse que 2 aviões israelenses sobrevoaram o navio vindo do deserto do Sinai e o barulho foi ensurdecedor. Em meio aos ataques, Israel afundou um dos navios que pertencia aos Estados Unidos. Enquanto isso, o restante dos barcos teve que ancorar no Grande Lago Amargo, um dos lagos do canal de Suez. No segundo dia do conflito, o Egito afundou navios nas extremidades do canal e plantou explosivos para bloquear a rota e impedir que Israel a cruzasse. A guerra terminou no dia 10 de junho, com a derrota dos países árabes, mas o Egito manteve o bloqueio. Os 14 navios que estavam presos no canal não puderam sair. Negociações diplomáticas e abandono dos navios. Depois do conflito, em cerca de 2 semanas, negociações diplomáticas permitiram que alguns dos marinheiros que estavam no navio partissem. Os países aos quais os navios pertenciam não conseguiram chegar a nenhum acordo com o Egito ou Israel que lhes permitisse navegar.
Acreditava-se que em algum momento o bloqueio acabaria, mas não acabou. Como o fechamento se estendeu indefinidamente, as companhias de navegações mantiveram tripulações nos navios para cuidar das instalações e das mercadorias, alternando os marinheiros de tempos em tempos. Ao longo dos anos, sem o fim do bloqueio à vista, várias empresas declararam os navios perdidos e comunicaram os prejuízos às suas seguradoras. Os navios acabaram cobertos com poeira e areia do deserto adjacentes ao canal e ficaram conhecidos como a Frota Amarela, devido à cor que adquiriram após o abandono. Quais foram as consequências do bloqueio? Desde que foi aberto a navegação em 1869, o Canal de Suez tem sido uma artéria importante, porque economiza milhares de viagens para navios que evitam ter que contornar a África. Embora o volume de mercadorias tenha aumentado muito, hoje em dia, em comparação com a década de 1960, o bloqueio causado pela guerra em 1967 também foi bastante grave, com consequências globais e duradouras. O mais afetado foi o Egito, porque 4% do PIB do país vinha das taxas cobradas pelo uso do canal. O fluxo mundial de petróleo também mudou, porque ficou mais difícil para os países árabes exportar o recurso. Então a Rússia passou a enviar mais petróleo para a Europa. Os Estados Unidos e a Europa era quem movimentava o comércio mundial. A China ainda não era uma potência. Os navios que a Europa mandava, que eram menores, tinham que dar a volta na África. Então o custo de transporte subia. Como a distância pela África era muito longa, decidiu-se que, em vez de enviar 2 barcos pequenos, era melhor enviar um único maior. Assim, o tamanho dos barcos começou a aumentar. Quando o Canal de Suez foi reaberto em 1975, havia navios que não podia mais passar. Então, uma das coisas que o egípcio tem feito desde então é expandir o canal. Como a rota foi reaberta? Acredita-se que, com o fechamento, o Egito estava enviando uma mensagem ao Ocidente de que era visto como pró-Israel. Eles achavam que interromper o fluxo de petróleo e o comércio internacional forçaria europeus e americanos a reavaliar suas posições em relação ao Oriente Médio. Até que outro confronto acabou levando à reabertura do canal, a Guerra do Yom Kippur. Em 1973, quando forças árabes lideradas por Egito e Síria tentaram recuperar territórios que haviam sido ocupados por Israel na Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur trouxe todos para a mesa de negociações novamente. A resolução de conflito incluiu a decisão de reabrir o canal. Todos viram que o fechamento só tinha tido consequências negativas. Então o Egito, liderado por Anwar al-Sadat, que sucedeu Nasser após sua morte em 1970, decidiu mudar o rumo. Após a retirada dos explosivos e dos navios que Nasser havia afundado, processo que durou cerca de 1 ano, o canal foi reaberto para navegação em 5 de junho de 1975, no aniversário da Guerra dos 6 Dias. Apenas 2 dos 14 barcos que tinham ficado presos conseguiram sair por conta própria. O resto teve que ser rebocado ou desmontado no local. Bloqueios como esse demonstram a importância vital do canal e a vulnerabilidade da cadeia de abastecimento marítimo. Então é isso, galera. O que vocês acharam do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe e valeu!